Irmãos, a paz do Senhor, que graça, né? Que glória nesse lugar. Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza, em dois textos bíblicos. O primeiro, 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. O segundo texto, Salmo 116, versículo 12. Hoje é um culto de gratidão, como já foi dito pelo nosso pastor, porque nós estamos, afinal, no último domingo deste ano. E certamente muitos de nós, irmãos, se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui. Mas graças a Deus que a mão do Senhor, que é forte, poderosa e é misericordiosa, Ele nos sustentou e nós chegamos aonde chegamos, porque Ele nos trouxe aqui. 2 Crônicas capítulo 15, versículo 7, diz assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Amém? Agora Salmo 116, versículo 12. Diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É uma pergunta, né? Os irmãos podem se assentar e, se possível, mantenha a sua Bíblia aberta aí, que nós vamos fazer o uso dela durante a ministração. Irmãos, tudo que a gente planeja na nossa vida, ela passa pelo crivo, querendo a gente ou não, acreditando a gente ou não, crendo a gente ou não, tendo uma religião ou não, pela vontade de Deus. E a Bíblia, ela é muito enfática em dizer e afirmar que o homem faz os planos, mas é do Senhor que vem a resposta final. Quando nós iniciamos o ano de 2019, certamente muitos de nós, talvez todos, apresentou diante de Deus alguns projetos que talvez esperasse que fosse acontecido, ou que acontecesse no decorrer desse ano. Mas também, em contrapartida, nesses pedidos que apresentamos ao Senhor, talvez todos, né, dependesse também da nossa ação, da nossa reação para as coisas acontecerem. E talvez os meses foram passando, os dias foram se passando, e a força, e a esperança, e o vigor foi se esvaindo. Mas nessa noite, eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações nesse último domingo. O que nós temos, como diz o salmista, a oferecer a um Deus que é tão grande, que é tão poderoso, que é tão majestoso, em benefício de todas aquelas benesses que Ele tem nos feito? Como é que nós podemos nos comportar diante de Deus em relação a essas coisas? Mas, primeiramente, eu queria que nós fizéssemos uma reflexão baseada nesse texto de 2 Crônicas, capítulo 15. Os textos, eles são antagônicos na sua essência, mas são unidos no mesmo propósito, quando a essência dos dois textos vai mostrar que, a partir do momento que eu tenho um elo, um relacionamento com Deus, as bênçãos de Deus, ela pode acontecer na minha vida. E talvez a gente condicione, né, essa bênção apenas nesse relacionamento, como se Deus fosse um produto de prateleira, onde eu vou lá, pego Ele, coloco dentro do meu cesto, passo em algum lugar, saio, e a partir daquele momento Ele tem que atender ao meu desejo. Nós vamos ver que não, que Deus, Ele é soberano, como já falei, independente da nossa vontade, a vontade de Deus é que deve prevalecer. O texto que nós lemos no capítulo 15 de 2 Crônicas, é um texto que ele é usado em muitos congressos, em muitas preleções, e o contexto desse texto, ele é bastante curioso, porque se você voltar a sua Bíblia um pouquinho antes, aí no início do capítulo 14, vai falar que o pai de Asa, que é Abias, ele morre. E Abias, que é o seu filho, sucessor do trono, ele vai reinar no lugar de seu pai. A história vai falar que Abias, ele reina por 41 anos. Por 41 anos. E o texto, até o versículo 8, ele vai falar que durante os 10 primeiros anos de Asa, houve uma paz generalizada naquele local. O que Asa faz? Ele vai, o versículo 2 inclusive diz que Asa faz o que é reto perante os olhos do Senhor, reto e bom perante os olhos do Senhor. E diz o versículo 3 que ele retira os altares de deuses estranhos e das montanhas dos altos, e ele quebra as estátuas e corta os bosques. Tudo aquilo que era preparado por uma nação pagã, Asa vai lá e retira e restaura o culto a Deus. Só que eles experimentam um período de 10 anos de bonança. Não há guerra, não há dificuldade, parece que tudo está caminhando tranquilamente.
de repente entra no versículo 8. O versículo 8 vai falar o seguinte: olha, tinha pois Asa um exército de 300 mil de Judá, que traziam pavês e lança. Pavês aqui não é aquele alimento para você comer. Pavês é o escudo que, nos Salmos, lá ele fala que é o broquel, é o escudo de mão, né? Eles traziam pavês e lança, e 280 mil de Benjamim, que traziam também escudo e atiravam com arco. Todos estes eram varões valentes. E diz que aparece no cenário, a partir do versículo 9, um etíope por nome Zerá. Esse etíope, ele sai contra esse exército de 581 mil homens que tinha a favor de Asa. E diz o versículo 9 que ele sai com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e ele chega até um lugar chamado Maressa. Quando esse exército chega lá, e que Asa sabe desse negócio, ele fala: a gente está enrolado. Esse exército é muito poderoso, é praticamente o dobro do nosso exército. Eles têm mais 300 carros, e é complicado para a gente lutar com esse povo. O que vai acontecer? Diz que Asa sai dali, diz que eles pelejam, ele se apresenta ao Senhor, diz que Deus dá uma resposta para eles, e Deus fere, a partir do versículo 12, todos os etíopes diante de Asa e diante de Judá. E diz o texto ainda que aquele exército que era menor, ele sobressai sobre o exército maior, de tal forma que os etíopes, que estavam em grande número, eles saem fugindo, eles saem correndo. E é interessante que diz que depois daquela guerra ali, Asa, ele toma todos os despojos daquela guerra ali e leva para Jerusalém. Diz que naquela luta ali, eles matam gado, eles levaram consigo ovelhas em abundância, camelos, e eles voltam para Jerusalém. Então parece que a paz retorna àquele território onde Asa está governando agora. Diz o versículo 5, a partir do versículo 1, que diz que o Espírito de Deus vem sobre Azarias, filho de Obed, um profeta. E parece que Asa está tranquilo com o seu estado, com o seu povo, e diz o profeta Asa, versículo 2: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém, se o deixares, vos deixará. Versículo 3: e Israel esteve por muitos dias sem ver o verdadeiro Deus e sem sacerdotes que ensinassem a lei. O que acontece, irmãos? Deus dá um livramento para Asa e para aquele povo, com um exército que pelejava contra eles, com 1 milhão de pessoas, com mais 300 carros. Eles saem vitoriosos, retornam para a cidade, retornam para o estado, estão em paz. Quando eles estão em paz, o texto dá a entender que aqueles cultos que eram para deuses estranhos, para idolatria, eles começam a voltar para aquela nação. Então Deus levanta um profeta e vai dizer para Asa: olha, fica atento. Vocês só vão ter a proteção de Deus enquanto vocês estiverem com Deus. Deus ele permanece fiel o tempo todo, mas se vocês afastarem, o Senhor também vai se afastar. E aí diz o versículo 3 que Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Dá-nos a entender também que se não tinha o verdadeiro Deus, um tipo outro de Deus estava reinando ali. E esse tipo outro de Deus que estava reinando ali, certamente havia agora prendido a atenção daquela nação, que o pessoal esqueceu, inclusive, diz o texto aí, de um sacerdote que já haviam perdido o seu valor naquela comunidade. Já não tinha um sacerdote que mostrava de novo o caminho até Deus, que ensinasse a lei. Lembrando que o sacerdote naquela época, além dele ensinar o caminho do povo a Deus, ele trazia Deus ao povo através do próprio profeta. A lei era um regulamentador para que o povo não fugisse daquilo que o próprio Deus havia estabelecido. Mas o texto é bem claro e diz que muitos dias esteve Israel sem um verdadeiro Deus. E aí o que acontece? Diz o versículo 4: mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor Deus de Israel e o buscava, o achava. E naqueles dias e naqueles tempos não havia paz nem para o que saía nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Olha o que acontece, irmãos. Eles abandonam Deus, o caos começa a acontecer. Quando o caos começa a acontecer, está dizendo o texto, que aqueles que vinham para a cidade, aqueles que queriam sair da cidade, não conseguiam, porque a demanda daqueles malfeitores era muito grande sobre aquela nação. Lembrando que Deus está sempre no seu posto, mostrando que Ele é aquele que pode dar a paz e aquele que pode trazer de volta a restauração daquele povo. Mas até então, o povo está com o coração endurecido. Versículo 6: porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam. Isso nos mostra talvez uma realidade que para a gente é muito atual.
onde não há uma uniformidade de pensamento. Já quem diga que toda unanimidade de pensamento, ela se torna uma burrice. Isso é um pensamento de fora. Mas quando a gente olha para dentro da comunidade cristã, e que eu entendo que eu tenho um Deus que é sobre tudo e sobre todos, essa unidade de pensamento, ela deve ser prevalecida. Quando o povo, então, ele começa a distorcer quem era Deus, talvez alguns interpretavam Deus pela sua forma de relacionamento. Lembrando que o texto fala que já não tinha um verdadeiro Deus. Então, para alguns, já tinha estabelecido alguns tipos de deuses. E que tipos de deuses seriam esses? Muitos. A Bíblia vai falar que existiam naquele período também os Baalaíns. Deuses, a exemplo do que acontece no nosso meio hoje, alguns deuses que o pessoal fundem ou criam na imaginação e pode ser usado até como chaveiro, como amuleto no carro. Tem alguns que colocam um durepox lá no painel do seu carro e fixam uma estatuazinha lá e falam, olha, estou protegido por esse Deus. Não serve de nada, porque não é o verdadeiro Deus. A semelhança do que estava acontecendo ali naquele momento. Mas diz o texto que de cidade em cidade eles se despedaçavam porque Deus os conturbava com toda angústia. Olha que coisa curiosa, irmãos. Deus, ele é zeloso, Deus, ele é amor, mas Deus também, ele é justiça. Quando o texto fala que Deus os angustiava e conturbava com toda angústia, Deus estava dando ao próprio povo a consequência da escolha que eles haviam feito. Isso acontece conosco. Isso aconteceu com muitos de nós, ou talvez esteja acontecendo ainda este ano, e talvez vai se perdurar para o ano de 2020, se nós não mudarmos a nossa postura. Por quê? Porque quando eu decido ficar longe do caminho do Senhor, não é Deus que se afasta de mim, sou eu que me afasto de Deus. Quando eu me afasto de Deus, eu me aproximo do pecado. Quando eu me aproximo do pecado, eu recebo sobre o meu corpo e sobre a minha vida as consequências que o próprio pecado traz. Como eu já falei, há caminhos que aos olhos do homem parecem ser direitos, mas o fim deles, diz a Bíblia, é morte. E talvez a semelhança da série que existe ainda, The Walking Dead, tenha muitos de nós como naquele filme, que está em pecado, que não consegue já talvez pelo coração duro, pelo coração petrificado pelo pecado, não consegue mais perceber a atuação de Deus naquilo que está acontecendo. Olha, vê as coisas acontecendo e fala, olha, não é Deus, não pode ser Deus, porque eu tenho uma experiência com Deus, e o meu Deus não diz que é isso. Deus os criados a partir da minha vontade. Era o que acontecia ali. Mas a partir do versículo 7, existe uma palavra muito forte da parte do profeta. Mas esforçai-vos. Primeiro, a primeira palavra que aparece aqui, esse verbo esforço. Tudo que me demanda esforço, me tira da minha zona de conforto. Para que eu preciso me esforçar para qualquer coisa, eu tenho que abrir mão para que alguma coisa aconteça. A primeira coisa que o profeta diz pela boca de Azarias, filho de Obed, é esforçai-vos. Na realidade que nós estamos vivendo, nós precisamos, irmãos, olhar para dentro de nós mesmos, verificarmos através da luz do Espírito Santo aquilo que tem nos tirado de perto de Deus e que pela misericórdia de Deus e pelo seu próprio Espírito voltarmos atrás e nos aproximarmos de Deus. Esforço. Precisa que eu olhe para mim mesmo e fale, olha, eu preciso de abrir mão disso e daquilo. Mas infelizmente muitos de nós estamos com os nossos pecados domésticos. Nós sabemos que Ele está lá, nós sabemos que é transgressão, nós sabemos que nos afasta de Deus, mas eu não consigo viver longe dEle. Era a realidade daquele povo. O profeta está falando, olha, esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos. Curioso isso aqui, não desfalecer as mãos, fala da força que eu tenho que ter para exercer alguma coisa. Nesse caso especificamente, Deus está falando daqueles ídolos que eram levantados e que o povo se voltava em torno daqueles ídolos para a adoração. Hoje, irmãos, na era da modernidade, na era da tecnologia, os deuses fundidos, eles sumiram. Mas nós alimentamos muitos deuses nos nossos corações. O que Deus está falando para nós nessa noite é, use a sua mão espiritual, vai aonde esse Deus está, tire de lá e coloca para fora, porque Deus quer entrar, renovar, te levantar desse poço e te colocar no alto patamar. Ele é Deus. Lembrando a palavra do profeta, Deus só vai estar com o povo quando o povo estiver com Deus. É uma via que existe a minha participação.
Diz o texto: não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Olha que coisa curiosa, irmãos. Deus, ele não precisa se justificar, Deus não precisa barganhar, mas Deus está tornando a lembrar a memória do povo que uma vez o pecado retirado, uma vez a idolatria retirada, há a recompensa da parte de Deus. Não é que Deus precisa se esforçar para dar alguma coisa para nós. O simples fato de o pecado não estar conosco, já tem bênção de Deus nas nossas vidas. A bênção de Deus vem nas nossas vidas quando nós nos esforçamos para estar do lado de Deus. É interessante que quando a gente olha para os originais e a gente vê surgir a palavra demônio, diabo ou diabos lá no latim, a origem dessa palavra é aquele que separa, aquele que divide. Às vezes eu não preciso do demônio se levantar, rodopiando dentro da igreja, talvez fazendo muitas coisas, para que eu identifique que ele esteja endemoniado. Não. O texto está mostrando para a gente que aquele povo estava com Deus. Deus deu a vitória, eles voltaram e tiveram um conforto, um período sem guerra. A Bíblia não fala que eles saíram para o campo, não fala que eles fizeram tanta coisa, mas o texto apenas vai falar que o profeta é levantado e Deus fala com aquele povo, dizendo que Deus já não estava com ele. Sabe por quê? Porque Deus, irmãos, não precisa de um grande movimento para levantar um profeta e dizer que há pecado. Porque a Bíblia fala que quando Jesus foi assunto aos céus, Deus deixaria conosco um Consolador. E a Bíblia vai dizer também, através das cartas de Paulo, que Ele nos esclareceria das coisas, daquilo que viria a acontecer. O que falta nas nossas vidas hoje é percepção e sensibilidade espiritual. Às vezes nós estamos encharcados no pecado, mas não conseguimos ver o pecado que, como diz Paulo, que tão de perto nos rodeia. Talvez, para muitos, não está nem de perto rodeando, você já está nele. E quem é que não peca nessa vida? Todos nós pecamos. Todos nós somos afastados da glória de Deus. Mas a Bíblia também vai dizer que esse Deus que olha, aponta para o povo o pecado, precisa de uma contrapartida do povo, para que o povo seja abençoado através do relacionamento. Esse Deus também é um Deus doador. Porque quando Deus olha para o céu e vê que a humanidade está de mal a pior, caindo para o abismo, Deus, por Jesus Cristo, Ele se dispõe a vir pagar um preço que eu e que você certamente não faríamos. E certamente nós iríamos parar lá no inferno, longe de Deus, afastado da graça, da misericórdia e do favor de Deus. Deus, Ele doa Jesus, Jesus vem, morre por nós, para que hoje nós tivéssemos esse livre acesso até o próprio Cristo. A Bíblia vai falar então, a partir do versículo 8, que Asa, ele ouve essas palavras do profeta, diz que ele se esforça, diz o versículo 8, que ele se esforça, ele tira as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram nas montanhas de Efraim, e ele renova o altar do Senhor, que estava diante da porta do Senhor, do pórtico do Senhor. O que nós precisamos, irmãos, entender ainda em 2019, que se nós queremos a bênção do Senhor, nós precisamos de conserto com o Senhor. Nós precisamos da atitude de Asa nas nossas vidas. Ouvir a palavra do Senhor, se esforçar para retirar, reestabelecer o altar do Senhor e prestar culto ao Senhor. Com essas ações o Senhor se aproxima de nós. Diz o versículo 11, que no mesmo dia ofereceram em sacrifícios ao Senhor, do despojo que trouxeram 600 carneiros, 600 bois e 6.000 ovelhas, e entraram no concerto de buscarem ao Senhor. Olha o que Asa, o chefe do Estado, vai propor para aquela nação. Entram num concerto de buscar o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Aqueles que já não tinham consenso naquilo que pensavam acerca de Deus, através da profecia, através da atitude daquele líder majoritário naquela nação, ele retoma o culto ao Senhor, ele faz um propósito com todo mundo. E o propósito deveria ser de coração e de alma. De coração e de alma. Diz o versículo 13, e de todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, que morresse. Olha só, desde o menor até o maior, desde o homem até a mulher. Olha que situação extrema que chega. Para ver se o povo ele tem consciência de que Deus quer abençoar a cada um de nós, mas que nós precisamos nos afastar do pecado. E a Bíblia vai falar que aquela nação, ela se volta ao Senhor.
Só que acontece uma coisa interessante ainda nesse texto aqui. Asa, ele é chefe do estado. Só que os avós dele, Roboão e Maaca, que é a avó dele, diz que a avó dele, ela tinha tanto prestígio na sociedade, que construíram um poste ídolo para aquela senhora. Ela tinha o nome de uma rainha, porque ela tinha construído a Azera, um poste ídolo. Olha que coisa curiosa, irmãos. Por hierarquia, talvez o neto não poderia chegar lá na avó, no caso dos avós, e meter o pé no ídolo e derrubá-lo. Mas Asa, ele entende que a vontade de Deus é eliminar a idolatria. Ele vai lá, não se preocupa com a sua avó. O texto vai falar aqui, olha, diz que, versículo 16, e também a Maaca, mãe do rei de Asa. Mãe aqui é um título concedido, né? Ela é a avó de Asa. Ele a despôs para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Azerá um horrível ídolo. E Asa destruiu seu horrível ídolo, e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. E os altos, porém, não se tiraram de Israel, contudo o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. O que está acontecendo aqui, irmãos? Asa, ele não se preocupa com o elo familiar idólatra. Ele sabe que aquilo que estava no coração dele por Deus era muito maior que a idolatria. Quantos de nós temos dificuldade de servir ao Senhor, porque o meu pai, o meu tio, o meu avô, a minha geração passada sempre foi idólatra? Mas eu tenho dificuldade, irmão Humberto, de aceitar Jesus na igreja e enfrentar uma nova realidade. Asa diz que não, e diz que é possível, porque quando Deus está conosco, é Ele quem garante a vitória. O culto foi restabelecido. Aquela maldição de idolatria hereditária que vinha dos avós foi perdido. E o culto é reestabelecido ao Senhor. O povo foi abençoado. Diz o versículo 18 e 19 que ele traz todas as coisas que haviam tirado de Israel, e ele retoma aquelas coisas sagradas ao altar do Senhor, para a casa do Senhor. Diz que traz prata, ouro, utensílio, e não houve mais guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Agora observe o capítulo 16, versículo 12. E caiu Asa doente de seus pés no ano 39º do seu reinado. O versículo 19 do capítulo 15 fala que até o 35º ano não teve problema. No 39º ano, ou seja, 4 anos depois, diz que Asa cai enfermo dos seus pés. Diz ainda que grande por extremo era a sua enfermidade. E contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor. Mas antes buscou quem, diz o texto aí? Aos médicos. Irmãos, a medicina, ela foi dada por Deus, e ela é bênção para as nossas vidas. Só que nós temos que entender uma coisa que a Bíblia coloca como princípio. E um princípio pregado e dado na Bíblia é o princípio de obediência, de submissão, de dependência. Quando Asa, ele retoma a sua vida, e Deus dá uma bonança para ele agora, parece que Asa se esquece mais uma vez de Deus, e diz o texto que lá no 39º ano, ele fica doente dos pés. A doença é tão grande que ele confiou naqueles médicos. Só que o texto fala que ele não busca a Deus. A doença figurada materialmente no corpo de Asa simboliza a doença espiritual de muita gente, que acha que o pecado encoberto ele vai apagar, que aquela coisa errada que você fez, que é transgressão diante do Senhor, vai se perder com o tempo. Mas a Bíblia está falando que Asa morre, e o texto está falando de morte aqui espiritual. Ter doenças nos pés e morrer representa para nós não conseguir prosseguir, representa para nós estagnação, representa para nós estar num lugar, todo mundo avançando e nós olhando para trás e falando, olha, não vai para frente, não vai dar certo. Mas quem está com problema não é quem está andando, é quem está parado com doença nos pés. O Espírito está falando conosco nessa noite, olhe para baixo, olhe para os seus pés e verifique aonde que você está parado e doente. Asa morre, mas nós estamos num culto de gratidão. Dia 29 de dezembro, quantos dias não se passaram? E Deus nos sustentou até aqui. E aí nós vamos para Salmo capítulo 116, versículo 12.
Esse salmo, irmãos, eu vou contextualizar ele dentro daquilo que eu estou falando. Ele faz parte de um bojo que chama Halel. São poesias cantadas pelos israelitas nas celebrações pascuais. Então ele vai do Salmo 113 ao Salmo 118. Quando chega no Salmo 116, no versículo 12, parece que é Asa, ou parece que é o convertido depois de Asa, que está escrevendo esse texto. Talvez sejamos nós. E diz o texto: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Parece que o salmista, ou quem, já que esse texto aqui, alguns escritores defendem que ele é uma poesia anônima, não se conseguiu identificar quem foi o escritor dele, mas parece que o escritor dessa canção, dessa poesia, ele está em um momento, ele está olhando para trás. É uma retrospectiva, talvez, do nosso ano de 2019. O que aconteceu no ano de 2019? Quais foram as lutas, quais foram as guerras, quais foram os benefícios que o Senhor me deu? Só de eu ter passado por todas as lutas, ainda que eu ganhasse benefícios nessa jornada toda, chegando até aqui, o maior benefício já foi alcançado, porque o Senhor nos trouxe aqui com vida. O salmista, então, ou o escritor desse salmo, desse cântico no Salmo 116, ele faz uma pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? O salmista, ou o escritor, ele faz uma pergunta capciosa e pelo menos extremamente provocativa: como é que eu posso oferecer alguma coisa a Deus, que é soberano, que é bom, que está entronizado acima dos querubins, e que os anjos cantam dioturnamente: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos? Será que aquilo que eu ofereço ao Senhor pode aumentar a santidade de Deus? Pode aumentar a bondade de Deus para a minha vida? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Parece que o profeta Miqueias, ele dá a resposta. E entende muito bem isso aí. O profeta Miqueias, no capítulo 6, os versículos 6 e 7, ele vai escrever o seguinte: sendo assim, com que eu devo me apresentar diante do Senhor Jeová? Como me curvarei perante Elohim, o Deus exaltado? Deveria eu oferecer holocaustos, sacrifícios queimados de bezerro de um ano? Deus se agradaria com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo eu oferecer meu primogênito, meu filho mais velho, fruto do meu corpo, como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas malignidades? Miqueias está fazendo uma pergunta também. Talvez essa pergunta de Miqueias seja a afirmação de muitos. Não quer saber de uma coisa? Eu vou oferecer ao Senhor holocaustos, eu vou oferecer ao Senhor sacrifício queimado, eu vou oferecer ao Senhor bezerros de um ano, eu vou oferecer ao Senhor carneiros, ribeiros de azeite, eu vou oferecer o meu primogênito, meu filho mais velho, fruto do meu corpo, para pagar os meus pecados e as minhas malignidades. Salmo 116. Quem escreve, ele dá a resposta. Ele fala: tomarei o cálice da salvação. O que acontece, irmãos, quando o próprio escritor, já no versículo 13, ele fala, olha, ele faz uma pergunta e depois ele faz uma afirmação: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Ele fala, olha, tomarei o cálice da salvação. João, quando começa a escrever o seu evangelho, ele vai citar uma coisa muito interessante. Ele fala que Deus, Jesus Cristo, se faz carne e vem a essa terra. Diz o texto que ele veio para o que era seus e os seus não o receberam. O escritor desse texto, no Salmo 116, ele já consegue ver a bênção do Senhor vindo lá na frente e fala: ela vai me alcançar, por isso eu tomarei o cálice da salvação. O que é o cálice da salvação? É o sacrifício do Senhor, que mesmo eu pecador, Ele me cobre, Ele me limpa de todo o pecado e me coloca diante dEle nos céus. O texto ainda vai falar: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Diz o texto: invocarei o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor, irmãos, fala muito mais além daquilo que a gente tem hábito de dizer, que é apenas pronunciar o nome do Senhor. Essa resposta, tomar o nome ou invocar o nome do Senhor, é uma resposta que indica desejo de relacionamento e intimidade profunda.
Tomar o nome do Senhor é saber que aonde o Senhor é citado, ali há santidade. Aonde o nome do Senhor é cidade, ali deve haver temor. Aonde o nome do Senhor é cidade, deve haver respeito. Por isso, o escritor do Salmo fala: olha, eu tomarei o cálice da salvação que para mim estava distante, mas eu entendo que ele veio para mim. E eu também invocarei o nome do Senhor, porque eu desejo relacionamento e amizade com o próprio Deus. Não termina por aí. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Versículo 14: pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o povo. Olha que coisa interessante. Vamos voltar lá para Asa. A avó de Asa, Maaca, ela ergue aquele poste ídolo ali, representando a idolatria que se seguia por gerações. Asa vai lá agora e destrói aquele templo e restabelece o culto ao Senhor. O salmista no versículo 14, ele fala que vai pagar os votos ao Senhor. Irmãos, pagar voto é interessante, porque dá a entender, quando a gente fala de pagar, que eu tomei alguma coisa e agora estou exercendo o meu direito de ter ele. Eu estou pagando por alguma coisa. Eu vou comprar uma harpa cristã, alguém está oferecendo, eu vou lá, pago o preço e agora ela é minha. O preço de pagamento agora aqui dos votos do Senhor, que o salmista escreve, não é alguém que oferta em meu favor, mas é agora a minha gratidão por tudo aquilo que Deus fez. Eu não preciso da ação do próprio Jesus, porque nós não merecíamos, mas Ele veio pela sua graça, se ofereceu, e agora eu tenho que ser grato ao Senhor, devolver ao Senhor como pagamento de voto, tudo aquilo que Ele fez por mim e pela sua vida. O texto fala, pagarei os votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Quem reconhece o Senhor na sua vida, quem sabe a intimidade e a proximidade que tem com o Senhor, não se envergonha. É por isso que Paulo vai escrever e fala: olha, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. Poder de Deus é o seguinte: você olha para mim e você consegue ver Deus na minha vida. Eu não preciso apenas vir na igreja para achar Deus. Deus está atuando no mundo através de mim e de você. Agora o mundo faz uma leitura de nós. Como que nós estamos nos comportando, irmãos, diante do Senhor? É um culto de gratidão ao Senhor. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele continua sentado, inabalável. Mas nós precisamos da sua graça. Nós precisamos da sua misericórdia. 2019 certamente foi um ano de muitas bênçãos, mas também de muitas lutas. Que a semelhança, irmãos, do que aconteceu com Asa, do que escreveu o salmista no Salmo 116, nós tenhamos um coração grato ao Senhor. E o tempo todo essa pergunta deve ecoar nas nossas mentes: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem me feito? Quantos livramentos, irmãos, nós recebemos do Senhor, daquilo que nós vimos? E quantos livramentos nós recebemos do Senhor, daquilo que nós não vimos? Daquilo que o Senhor já mostrou que não mostrou para nós, mas que a Bíblia fala que o anjo do Senhor que acampa ao nosso redor, foi lá e nos livrou. Que nesses 2 últimos dias, irmãos, do ano de 2019, o Senhor levante o seu rosto sobre nós, e nos dê a paz, e nos faça enxergar, que sem Ele nós não somos nada. Não adianta virar o ano e começar o novo ano, reescrever a história, mas como foi cantado pelo Ministério de Louvor MMA, Marcas da Adoração,